Podemos realmente apenas imaginar o que será o dia em que Jesus regressar. Muito obrigado, Marta, por este hino. Esta manhã gostaria de contar uma história, a história do pequeno Pedro. Pedro tinha cerca de 10 anos, regressava à casa depois da escola sabatina e a sua mãe lhe perguntava: de que é que falaram hoje, qual foi a história que te contaram na igreja? Ele dizia: bem, o professor começou por contar como Deus tinha enviado Moisés atrás de linhas inimigas para combater os inimigos egípcios. Quando chegaram ao Mar Vermelho, Moisés ordenou a construção de uma ponte por cima do mar. Todos atravessaram essa ponte. Ao olhar para trás, via os tanques de guerra egípcios que estavam quase a alcançá-los. Nesse momento, Moisés pegou num rádio e mandou um bombardeamento vir e destruir aquela ponte. A mãe olhou para o Pedro e ele disse: mas não foi assim, duvido muito que tenha sido assim que te contaram realmente a história. Pedro disse: bom, não foi bem assim, mas é como se fosse, tu não terias acreditado de qualquer maneira. Sem saber, o pequeno Pedro tinha utilizado um princípio teológico bastante importante, que é denominado a contextualização. Tentar comunicar aos outros de forma eficaz os princípios e valores da Bíblia. Certo? Ele fez um mau uso desse princípio, tomou demasiadas liberdades e com isso alterou um bocadinho a mensagem, mas estava no caminho certo. Afinal, como comunicamos nós a esperança de Cristo? De que forma conseguimos tornar mais acessível e compreensível ao comum dos mortais que nos cruza todos os dias no centro comercial, na rua ou nas escadas do nosso prédio? Que linguagem utilizamos na nossa sociedade pós-moderna, em que as pessoas já não acreditam em Deus nem na Bíblia? Gostaria de vos contar uma outra história. Uma cidade no interior de um país qualquer, uma manhã de domingo, como tantas outras, um casal desce pela rua central daquela velha cidade. Todas as lojas estão fechadas, todos os restaurantes, excepto um pequeno café que transbordava de clientes. Alguns metros à frente fica a bela igreja de São Pedro, uma igreja episcopal inaugurada e dedicada ao culto em 1858. O contraste é incrível. Um pequeno grupo de fiéis que, através do frio e através do cemitério daquela igreja, caminha para iniciar o culto naquela manhã. Do outro lado, os outros que estão no café. Enquanto os fiéis de São Pedro participam no serviço de Santa Ceia, os clientes bebem um café e apreciam a pastelaria da região. Enquanto a congregação lê o trimensário e lê a Bíblia, os frequentadores daquele café leem um jornal ou a revista cor-de-rosa que saiu naquele dia. Este cenário é um pouco desconcertante, mas é corriqueiro e faz-nos refletir. Enquanto igreja, o que é que fazemos para chegar a essas pessoas que estão mais confortáveis numa esplanada de café do que numa igreja? Pessoas que nunca abriram uma Bíblia na sua vida. Quando era criança, lembro-me de falarmos principalmente no 13º sábado, de que as crianças no Myanmar, no Burkina Faso ou na China nunca tinham ouvido falar de Jesus. Mas o que é feito de toda a geração de jovens europeus, lisboetas, tubalenses, de origens distintas, vindos também da imigração brasileira, cabo-verdiana, moldava, entre outros, que não fazem ideia de quem é Jesus, que nunca ouviram falar verdadeiramente da Bíblia, que nunca abriram uma Bíblia. É interessante este contraste. A Bíblia nunca hoje esteve tão democratizada, tão disponível. Ainda assim, está tão distante da mente e dos corações dos nossos contemporâneos. O problema não é tanto atacarem a Deus ou o fenómeno religioso, embora isso ocorra. O pior é que Deus para eles não tem qualquer importância. Não é uma questão de crença, é uma questão de relevância. Quando se tem boa roupa, bons livros, o mundo diante de nós, na palma da nossa mão, temos acesso a formação, a divertimento, a tudo, através de um simples telemóvel, parece que não há necessidade de Jesus, não há necessidade de um Deus que cuida de nós. Nós, no nosso Ocidente, somos relativamente felizes, embora os nossos problemas, e parece que não precisamos de nada. Já o apóstolo Paulo o previa de alguma maneira em Apocalipse 3, versículo 17. Apocalipse 3, versículo 17. Como dizes, rico sou
e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. O que estamos a fazer para chegar a este mundo? Tocar essas pessoas é um dos maiores desafios que a Igreja enfrenta. Embora as grandes cidades tenham crescido, a Igreja Adventista permanece uma igreja maioritariamente rural. Talvez mais hoje do que nunca, devemos precisar de redescobrir o ministério da encarnação de Jesus. Chegou o momento de termos os nossos corações a transbordar pelo amor de Cristo por estas pessoas, de nos misturarmos com estas multidões, de termos íntima compaixão por eles, como Jesus tinha, de nos ligarmos a uma amizade real e verdadeira por estas pessoas e trazer a Cristo através das nossas ações. Hoje, gostaria de partilhar convosco 5 princípios que considero que são essenciais e que nos podem ajudar nesta missão de partilhar a esperança de Cristo que está em nós. Os métodos podem variar de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, de circunstância para circunstância, mas são uma linha geral que penso que possam ajudar. Primeiro, é necessário abrirmos as portas. É difícil imaginar, mas houve uma época em que os pioneiros adventistas do sétimo dia acreditavam que o mundo para o qual o mandato evangélico era enviado era apenas de costa a costa dos Estados Unidos. O historiador Richard Schwartz afirma que durante o primeiro quarto do século, depois de 1844, os adventistas tinham unicamente um conceito limitado do dever de partilhar a boa nova do Evangelho ao mundo. A imigração fazia dos Estados Unidos um caldeirão ético. Encontrava-se naquele país todo o tipo de etnias, de raças, de ideias e de religiões. Então achavam que bastava evangelizar as pessoas naquele sítio. Arthur Spalding diz: isto era um pensamento e uma linha de raciocínio tranquilizadora. Mas, felizmente, não demorou muito a compreenderem que este pequeno grupo de crentes deveria passar o Atlântico e o Pacífico e, desta forma, começou a plantar igrejas nos 4 cantos deste globo. A crença da urgência, face ao regresso iminente de Cristo, alimentou esse fervor missionário. As portas dessa jovem igreja abriram-se por completo ao mundo. E hoje, será que ainda temos essa visão de chegar ao mundo inteiro? Estou convencido que se os primeiros adventistas, de alguma maneira, pudessem regressar aos dias de hoje, em primeiro lugar, ficariam admirados porque Cristo ainda não regressou. Em segundo, ficariam estupefactos ao perceber que aquele pequeno grupo, aquele pequeno movimento, hoje em dia era uma organização mundial com mais de 21 milhões de pessoas. Uma organização que criou o maior sistema escolar protestante do mundo, com uma rede de hospitais e centros clínicos de saúde impressionantes, casas publicadoras, fábricas de comida saudável, centros multimédia por todo o lado e, claro, uma organização mundial humanitária que está presente em todos os recantos do mundo onde é necessário trazer dignidade ao ser humano, a ADRA. Por vezes, nós tratamos, ainda assim, a Igreja como um clube fechado. Uma comunidade rodeada por regras, por princípios, em que nos limitamos a fechá-los. Comportamos-nos como se estivesse reservado apenas a esses membros. E aqueles que não são exatamente iguais a nós, de alguma maneira não são bem-vindos. A Igreja torna-se num lugar onde olhamos para dentro, concentramos nos próprios desejos, nas nossas necessidades, nos nossos pequenos problemas e agimos como se fôssemos um clube de salvos e fechamos a porta ao exterior. Kierkegaard conta uma história de um hospital em que os doentes caíam que nem tortos. Os médicos estavam em pânico, não entendiam o que se passava. Nada parecia resultar. Todo o edifício era construído com produtos tóxicos. Não havia solução. Kierkegaard, dessa maneira, compara então a igreja do Estado de Dinamarca naquela época. As assembleias estavam em agonia. Todos encontravam sempre um novo remédio, um novo hino, um novo inário, um estilo de culto diferente, liturgias inovadoras, disposições de bancos e de tribunas diferentes, mas tudo era em vão. O veneno espiritual estava dentro de cada um deles e sufocava a própria organização. A igreja não tinha sido ventilada espiritualmente durante anos. E nós? Como nós podemos então arejar a nossa igreja? Para que serve o antídoto do envenenamento espiritual? Talvez devêssemos então abrir as nossas portas e janelas
Precisamos de uma visão da missão, da nossa responsabilidade de alcançar o próximo com o amor de Cristo e a sua compaixão. No seu tempo, os líderes religiosos atacaram Jesus por violar as regras do clube. Atacaram-no por abrir portas e janelas. Passava tempo com publicanos e pecadores. Ele tinha razão, é claro. O Filho de Deus passou mais tempo com pessoas em lugares de vidas pouco sãs. O que é espantoso é que essas pessoas queriam passar tempo com ele. Ele esteve sempre presente nos seus encontros sociais, nos seus lugares de trabalho, nos seus lares. Estas pessoas gostavam de estar perto de Jesus e ele nunca os rejeitou ou lhes fechou a porta na cara. Nunca encontramos uma ocasião em que Jesus tenha ordenado a um cobrador de impostos ou uma prostituta ou qualquer outro pecador a afastar-se. Mas temos várias ocasiões em que ele condenou os chefes religiosos que achavam que eram donos da verdade. Podemos ler em Mateus, capítulo 23, versículo 4, por exemplo. Mateus 23, 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com os seus dedos querem movê-los. Outro exemplo, um pouco mais à frente, no capítulo 23, ainda no versículo 13, Jesus diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Aceitação não significa fazer vista grossa ao pecado. Significa simplesmente que não vamos ser nós a atirar a primeira pedra. Embora Jesus conhecesse o pecado e o mal que isso causa, ele era amigo íntimo dos pecadores, abriu-lhes as portas, as janelas, inclusivamente telhados. Como igreja, não podemos nos dar ao luxo de sermos como um clube exclusivo, um clube de pessoas que vêm a cada sábado, junta-se, cantam os hinos, ouvem uns sermãos, mas não é capaz depois de partilhar essa esperança com os outros. O que será dos outros à nossa volta? Não disse Jesus que deveríamos ser o sal e a luz deste mundo? Bem, não se consegue ver de portas fechadas, nem de dentro para fora, nem tão pouco de fora para dentro. De portas fechadas não podemos ver os milhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Rapidamente podemos perder o foco da nossa missão, que é sair ao encontro das pessoas no sítio onde elas estão. Em segundo lugar, acrescentarmos um toque pessoal à mensagem. Ao lermos os Evangelhos, vamos encontrar que Jesus conta histórias práticas, realísticas, na língua das pessoas. Ele não ficou de lado nem tão pouco à distância. Nasceu numa manjedoura, mais próximo de um sem-abrigo, talvez até do que de um rei. Misturou-se com o povo, em vez de apenas ficar no céu e enviar instruções. Os seus pés andavam cobertos de poeira e areia dos caminhos que ele percorria ao lado destas pessoas. As suas mãos marcadas pelo serviço. Jesus sabia o que era então o toque pessoal. Convido a que possamos ler Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas 8, versículo 1. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Jesus serviu grandes multidões, mas com a mesma frequência ele encontrava-se sozinho com as pessoas, como Nicodemos à noite, ou passou um dia naquela aldeia de Samaria, ou tocava nos olhos de um cego. A base do ministério de Cristo foi o toque pessoal. Apenas em algumas décadas, a sua mensagem espalhara-se por todo o mundo conhecido de então. Mas isto aconteceu apenas por uma razão. A mão do Mestre tinha tocado na vida daquelas pessoas. E essas pessoas, por sua vez, tocaram a vida de outras. Hoje podemos utilizar meios de comunicação modernos para a divulgação da mensagem do Evangelho. Podemos investir em técnicas de marketing. São tudo instrumentos que temos disponíveis e têm um papel seguramente importante. Mas testemunhar não é algo que possamos fazer por procuração, por tablets, por internet. Temos que o fazer de forma pessoal. É algo que é feito por discípulos de Jesus, ao fazermos-nos amigos, ao mostrarmos a nossa preocupação real pela comunidade e partilharmos a compaixão de Cristo pelos outros. Em terceiro lugar, traduzirmos a mensagem. De que maneira vamos nós ao encontro dos outros? Cristo usou imagens bastante diferentes para descrever o que era um discípulo um seu discípulo. Usou a luz, o sal, o fermento.
Qualquer uma destas imagens não serve se não for misturado com o objeto da sua ação, misturando, envolvendo-se, influenciando-se. Como podemos nós partilhar pessoas de origens tão diferentes, de visões do mundo e crenças e valores tão radicalmente diferentes das nossas? De certa forma, o testemunho pode ser comparado a um DVD, para aqueles que ainda se lembram o que é. Os DVDs eram codificados de acordo com a região de onde eles eram supostos ser vistos. Um DVD dos Estados Unidos era da região 1, por exemplo, e um DVD da Europa era da região 6. Se trouxéssemos um DVD dos Estados Unidos e tentássemos lê-lo num leitor comum que apenas era capaz de ler da região 6, a imagem iria aparecer torcida e o som completamente distorcido. O que estava no DVD era a mesma mensagem de um DVD da região 6, mas não era capaz de ser lido. Na rua central daquela cidade, as culturas eram radicalmente diferentes. Por um lado, tínhamos aqueles que estavam dentro da igreja, por outro lado, tínhamos aqueles que estavam no café. Temos, como adventistas, temos sucesso em partilhar a mensagem com aqueles que falam uma linguagem parecida com a nossa, com aqueles que até já conhecem Deus de alguma maneira. Mas como então partilhamos com aqueles que nunca ouviram falar de Deus? Como partilhamos com aqueles que estão naquele café? Tal como os DVDs, talvez devêssemos adaptar a região, adaptar a forma como tentamos alcançar as pessoas para que elas possam compreender-nos. Precisemos, talvez, de aprender a língua, os códigos e a cultura do povo, da nossa própria sociedade, antes de podermos testemunhar com eficiência aquilo que Cristo fez e faz na minha vida. Podemos partilhar livros que sempre partilhamos, podemos usar a linguagem que sempre usamos, mas será que as pessoas lá fora conseguem realmente compreender aquilo que estamos a tentar dizer? Um missionário inglês que tente pregar numa savana africana e que só seja capaz de falar inglês, pode fazê-lo pelas horas que quiser, mas as pessoas não vão compreendê-lo. A nossa tarefa como discípulos é traduzir, converter os princípios eternos contidos na mensagem bíblica, na mensagem adventista, para o contexto em que as pessoas possam compreender. Conduzi-los a Cristo através da sua própria mentalidade, das circunstâncias em que eles se encontram, e não através das nossas circunstâncias. Significa explorar a cultura e não impor a nossa. Significa descobrir os interesses deles, que às vezes são um pouco diferentes dos nossos. Ao longo de anos, os missionários cristãos procuraram consistentemente descobrir estes aspectos e adaptar a mensagem. Temos, por exemplo, o exemplo de Paul e Caroline Richardson. Eles trabalhavam entre os Saui na Papua Nova Guiné. E a primeira coisa que eles descobriram foi que era extremamente difícil partilhar a história do Evangelho, nomeadamente a história de Cristo, com eles. Porque naquele povo, fazer batota era uma virtude. E sempre que eles contavam a história de Cristo, no fim, quem era o herói da história era Judas e não Jesus. Era difícil. Mas ao relacionarem-se com as pessoas, ao conhecerem a sua cultura, descobriram que os Saui tinham uma tradição para tratados de paz. Sempre que havia problemas, eles juntavam os chefes das várias tribos e trocavam os bebés, com o objetivo desses filhos, nascidos numa tribo, serem criados pela tribo inimiga. O objetivo era que, quando voltassem a haver rumores de guerra, essas crianças que eram biologicamente filhos de uns, mas emocionalmente filhos de outros, serem eles a fazer os tratados de paz, as negociações. Os filhos não queriam levar nenhum dos pais para a guerra e os pais, naturalmente, não queriam que os filhos sofressem com isso. Essas crianças ficaram conhecidas como as crianças de paz. Naturalmente, os Richardson viram uma oportunidade fantástica de comparar essas crianças a Jesus Cristo. Na realidade, foi essa um dos papéis dele, enviado como criança de paz pelo próprio Pai. Podemos compreender que esses missionários tiveram de utilizar essas abordagens diferentes em países estrangeiros. Contudo, hoje em dia, na nossa sociedade, de que maneira conseguimos nós, então, falar com os nossos vizinhos? Também, talvez, devemos adequar a nossa mensagem. Lembremos-nos que foi por isso que Cristo usou parábolas. Quando começamos com sinceridade
a tarefa de chegar à sociedade que nos rodeia, construirmos pontos para junto das pessoas que se encontram, haverá momentos e ocasiões em que ouviremos coisas que são estranhas, estão fora do lugar, mas temos que tentar trazer essas pessoas também a Cristo. Convido a que possamos ler 1 de Coríntios 9, 23, perdão, 1 de Coríntios 9, 19, e depois aqueles que quiserem em casa poderão continuar até ao versículo 22. Só a primeira parte. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Quem fala aqui é o apóstolo Paulo. Assim, a maneira dele de falar aos gentios era diferente da maneira como ele falava aos judeus. Talvez as histórias de Jesus sobre o filho pródigo hoje ecoam melhor numa cidade moderna, numa sociedade moderna em que as pessoas se sentem sozinhas. Quando falamos de traduzir a mensagem, não estamos a falar em mudar a verdade. Não é dizermos que Jesus não é Deus, ou que Deus não é um ser pessoal, ou que existe inferno. Não é nada disso. É encontrarmos formas mais simples e eficazes de mostrar às pessoas que Deus é Deus, que Jesus é Deus e de que Deus realmente se preocupa com elas. O quarto ponto é adaptarmos a nossa metodologia. O testemunho mais impressionante às vezes é dado sem palavras, por aqueles que, como Ellen White descrevia, cristãos amorosos e amáveis. Ela continua: por vezes os corações podem ser tão duros como o caminho batido, e anunciar o Salvador a estas pessoas pode parecer inútil. Mas a lógica pode falhar, os argumentos podem ser impotentes, enquanto que o amor de Cristo, revelado na pessoa do ministro de Deus, tocará os corações de pedra para que a semente da verdade ali germine. Uma distribuição de alimentos para os sem-abrigos da nossa cidade pode ser um testemunho mais poderoso do que um seminário de profecias dentro das quatro paredes da igreja. Quando Jesus estendeu a mão ao mundo, ele preocupou-se com as necessidades das pessoas. O evangelismo eficaz adapta o remédio à ferida. Um missionário em África não irá começar certamente por pregar sobre as profecias de Enel. Um muçulmano não tem qualquer interesse em ouvir um sermão, uma palestra sobre porque é que o sábado é ao sábado e não ao domingo, quando ele na realidade adora ao seu Deus à sexta-feira. Ellen White colocou desta forma. Assim, o apóstolo Paulo variou os seus métodos, adaptando a sua mensagem às circunstâncias. É o trabalho do pregador estudar as melhores práticas. Ou ainda, os obreiros do Senhor devem ter várias cordas nos seus arcos, devem ter mente aberta. Eles não devem ser homens de uma só ideia, com métodos de trabalho estereotipados, incapazes de ver que os seus argumentos em favor da verdade devem variar conforme as circunstâncias e o tipo de pessoas com que têm que trabalhar. Por fim, não tornarmos as coisas mais difíceis do que aquilo que elas já são. No livro de Atos, Lucas fala-nos de uma grande assembleia dos líderes da igreja, reunidos para discutir o enorme desafio que a igreja primitiva sofria. Obviamente, no início, grande parte dos cristãos eram judeus que se tinham convertido, mas à medida, muitos e cada vez mais gentios se juntavam àquela pequena igreja. Estes dirigentes eram confrontados com o desafio de juntar estas pessoas com mentalidades, com origens diferentes. Um dos debates talvez mais importantes que ali houve, ou um dos discursos mais fascinantes que talvez ali houve, foi do apóstolo Tiago, em que ele conclui na sua intervenção em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus. Contudo, se Tiago talvez estivesse aqui nesta manhã, alguns os acusariam, mas estás de alguma maneira a dizer para diluirmos a mensagem. Não, ele nunca disse para comprometermos a verdade. Ele sugeriu e até argumentou que a mensagem era relevante para as pessoas que estavam a tentar atingir. Sugeriu e suplicou a essa igreja, então, que abrisse as portas aos outros, que a igreja fizesse tudo o possível para que a mensagem fosse fácil e relevante a essas pessoas. Quantas vezes não colocamos, às vezes, nós obstáculos desnecessários? Deus deu-nos uma tarefa entusiasmante: comunicar a esperança que temos em Jesus Cristo.
para equipar a igreja para esta tarefa, Deus deu-nos uma variedade de dons. Nem todos são pregadores, nem todos são professores ou dirigentes de jovens, nem todos podem ir de porta a porta, mas cada um de nós recebeu os dons necessários e suficientes para comunicarmos a esperança de Jesus àqueles que estão à nossa volta. O apóstolo Tiago escreve ainda, em Tiago capítulo 2, versículo 18, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Podemos falar de fé e devemos fazê-lo. Podemos falar de doutrinas e é importante. Podemos falar da esperança de Jesus e é isso que devemos fazer. Mas a forma eficaz de convencermos os outros é comunicar a esperança de Jesus através dos nossos atos, mostrar-lhes a diferença que isso faz na nossa própria vida.